Olá, pessoal. Eu sou o professor William Gigo e estamos hoje com a nossa aula número 13 do canal Química com Gigo. E hoje nós vamos falar sobre a parte de substâncias e misturas. É um conceito que muitos alunos têm dificuldade devido a uma diferença inicial entre substância simples, substância composta, substância pura e mistura. Vamos ver? Bom, nunca se esquecendo de, no final do canal, colocar aí o famoso joinha, nos ajuda bastante no canal. E também não esqueça de se inscrever, para que você seja notificado toda vez que a gente publicar uma aula nova. Tá bom? Então vamos lá. Muito bem. Então hoje nós vamos fazer um estudo sobre substâncias e misturas. Inicialmente, nós precisamos entender a definição de substância, né? Por que eu preciso entender isso, William? Porque nós dizemos que substâncias são aqueles materiais cuja composição é constante e possuem propriedades físicas definidas, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Isso caracteriza uma substância. Você veja, por exemplo, no nosso quadro, nós temos aí duas substâncias, nesse caso, duas substâncias puras. Você tem o álcool etílico, anidro, significa que não tem água, e temos aí o famoso sal de cozinha. Observem que eles têm ponto de fusão, ponto de ebulição, e, obviamente, quando nós definimos densidade, é para uma determinada temperatura e para um determinado valor de pressão, né? Então, você tem aí uma característica sobre o que é substância. Na verdade, eu já estou me adiantando. Estamos definindo ali o que é uma substância pura. Então, isso caracteriza a substância. É como se fosse a sua carteira de identidade. Ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Certo? Isso é sua característica. Mas a confusão que muitos alunos fazem em prova é a diferenciação entre substância simples e substância composta. Então, presta atenção na dica. Quando o assunto for substância simples, substância composta, você vai olhar a fórmula. Aí não é o nome, é a fórmula, tá? Então, substância simples é aquela formada por apenas um elemento químico. Não é um átomo, é um elemento. Veja que você tem aí 3 exemplos de substâncias, nesse caso, definida como substância simples, porque eu estou olhando a fórmula. Olha ali que você só tem ferro, você só tem gás oxigênio, você tem apenas gás ozônio. São 3 substâncias. Por que simples? Porque ela tem apenas um elemento, ferro, oxigênio. Tá bom? No entanto, número de átomos, 1 átomo, 2 átomos, 3 átomos. Não é isso que você vai olhar. Você vai olhar é o elemento químico. Só ferro, só oxigênio. Só oxigênio. Isso são substâncias simples. Substância composta, ela é formada por mais de um elemento químico. Pode ser uma molécula, pode ser um aglomerado iônico. Então você tem ali exemplos, ó, o sal de cozinha, o composto iônico. Temos 2 elementos, sódio e cloro. Certo? Você tem ali água, 2 elementos, hidrogênio, oxigênio. Você tem ali glicose, 3 elementos, carbono, hidrogênio, oxigênio. Tá bom? É elemento, não é número de átomos, porque veja que no caso do sal de cozinha, você tem 2 átomos. No caso da água, você tem 3 átomos. E no caso da glicose, você tem 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios, eu tenho um total de 24 átomos. Tá bom? Não é isso que você vai olhar.
você vai olhar se tem apenas um elemento ou se tem mais de um elemento. Tá bom? Então, substâncias simples, substância composta, são substâncias puras nas quais eu vou olhar a fórmula. Tá bom? Então, eu tenho ferro metálico, gás oxigênio, gás ozônio, substâncias puras, nesse caso, formados por apenas um elemento. Aqui você tem sal de cozinha, água, glicose, formado por mais de um elemento. Então, são substâncias compostas. Tá bom? No entanto, a gente quer a diferença entre substância pura e mistura. Então, substância pura, ela tem as características próprias delas, como nós definimos. Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. A mistura, formado por mais de uma substância, elas normalmente não têm ponto de fusão nem ponto de ebulição. Por que você fala normalmente, William? Porque nós temos exceções. Bom? Então, substância pura, você vai olhar o nome: água, sal de cozinha, glicose, ferro. Não interessa a fórmula, interessa o nome dele. No entanto, a mistura será formada por mais de uma substância. Por exemplo, eu posso dizer para você quais são as substâncias que estão na minha mistura, certo? Eu posso dizer, é uma mistura de água com óleo. Nós temos uma mistura de sal de cozinha e água. Muitas vezes temos palavras que definem a mistura. Por exemplo, uma solução aquosa de sal de cozinha. Então, é sal com água. Solução aquosa de álcool. Então, eu tenho álcool com água. Outras misturas que nós podemos ter numa única palavra. O ar atmosférico. O que nós temos no ar? Nitrogênio, oxigênio, argônio, gás carbônico e outros gases. É uma mistura. O leite é uma substância pura? Não, nós temos um monte de coisa lá dentro. Temos água, temos cálcio, temos gorduras. Não é? O sangue é uma mistura ou é uma substância pura? Não. O sangue é uma mistura. Temos água, temos glóbulos brancos, glóbulos vermelhos. Tudo bem? Então, nem sempre uma única palavra indica uma substância pura. Pode ser que ela indique para nós uma mistura. Granito, temos feldspato, quartzo, mica. É uma mistura. Tá? Então, na mistura, ou nós dizemos para você quais as substâncias que estão juntas, ou usamos, às vezes, algumas palavras que já definem uma mistura. No entanto, a substância pura é só ela: água, gás oxigênio, gás nitrogênio, sal de cozinha. Não interessa a fórmula, só interessa que só tem ela. Tá bom? A substância pura, ela tem definido um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Olha o gráfico de temperatura em função do tempo ou da quantidade de calor fornecido. Olha lá, ó. Durante a mudança de estado físico, a temperatura permanece constante. Então, eu tenho ponto de fusão, tenho ponto de ebulição. Isso caracteriza a substância pura, né? Veja, no caso, uma mistura, o seu gráfico durante a mudança de estado físico não permanece constante, certo? Então, olha lá, você durante a mudança, a temperatura é variável. Por quê? Porque tem várias substâncias ali dentro mudando de estado físico. E o termômetro não consegue identificar quem é que está sofrendo esse fenômeno. Por isso que a temperatura fica variável, certo? Mas eu disse para você que é às vezes. Por quê? Porque nós temos determinadas misturas que podem apresentar um ponto. Veja, por exemplo, o caso de uma mistura chamada mistura eutética. Ela tem ponto de fusão, mas ela não tem ponto de ebulição. Tá bom? Por que é uma mistura? Porque
porque ela não tem os dois pontos. Não tem ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? Um deles ele tem, mas o outro ele não tem. Então, isso caracteriza uma mistura, chamada de eutética, porque ela tem o ponto de fusão, mas não tem o ponto de ebulição. Um exemplo de uma mistura eutética é, por exemplo, uma solda, formada por duas substâncias. Ó. Veja que durante a mudança de sólido para líquido, ela ocorre a 183 graus Celsius. Não é variável, tá? Do mesmo jeito, eu posso ter ao contrário. Eu posso ter uma mistura azeotrópica. Ela tem ponto de ebulição, mas não tem ponto de fusão, certo? É uma mistura, porque não tem os dois pontos, né? Tem apenas o de ebulição. Um exemplo de uma mistura azeotrópica mais típico que nós temos é o caso do álcool 96%. Ele tem um ponto de ebulição de 78,1 graus Celsius, mas não tem ponto de fusão. Tá bom? Então, nós temos duas coisas para olhar. Quando a gente diz substância pura, você vai olhar o nome. Quem é que está ali? Sal de cozinha, glicose, água. Só tem ele. Misturas, nesse caso, eu poderei definir para você quais são as substâncias que estão lá dentro. Água e álcool. Água e óleo, né? Ou podemos usar uma palavra como ar atmosférico, o sangue, o leite, o granito, tá? Agora, quando a substância for pura, nós podemos ter a classificação em substância simples ou composta. Aí você vai olhar a fórmula. Na substância simples, apenas um elemento. Na substância composta, mais de um elemento. Tá bom? Tudo bem? Era isso que nós queríamos mostrar na aula de hoje para você. E relembrar aí com vocês o conceito de substância e mistura. Tá bom? Pessoal, eu sou o professor William Gigo, vou ficando aqui no nosso canal. Não esqueça aí, por favor, de colocar aí o seu famoso joinha. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. E também não deixe de colocar os seus comentários, porque às vezes você quer que a gente revise um determinado assunto e você coloca aí nos comentários para a gente poder montar uma aula para você. O nosso objetivo é ajudar vocês nos benditos vestibulares da vida, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Um abraço.